Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica, a EBD Online, aqui da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Mutondo. Que alegria poder voltar a estudar a Palavra de Deus juntamente com os irmãos e voltando, ou melhor, dando continuidade ao tema da semana passada, que fala sobre generosidade e dízimo. E nós estaremos dando continuidade agora à segunda parte. A nossa lição da revista Palavra e Vida, ela dividiu esse tema em duas partes. Na semana passada nós já vimos a primeira parte, daqui a pouco vou fazer um breve resumo, e hoje nós estamos então aqui juntos para estudarmos a segunda parte do tema generosidade e dízimo. O texto que o autor separou, que inclusive foi um texto citado na lição da semana passada, e que ele separou para ser o texto base da lição de hoje, se encontra em Lucas 11, 42, que diz assim, estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, a versão que eu, na maioria das vezes, utilizo, é a versão Nova Almeida Atualizada. Nesta versão, Lucas 11, 42, diz assim: Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Eu quero ler também as palavras de Jesus sobre este mesmo tema, sobre este mesmo versículo, porém relatado por Mateus, no Evangelho de Mateus, ou melhor, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, no versículo 23. Mateus 23, 23, as palavras de Jesus registradas por Mateus dizem assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei de Deus, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vamos orar nesta hora? E depois nós vamos, então, especificamente iniciar comentando a nossa lição de hoje. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos a palavra do Senhor, mesmo que de forma remota, mesmo que de forma online, através da internet, mas agora nos encontramos diante do estudo da palavra do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, venha nos ajudar a compreender aquilo que a Tua palavra nos ensina a respeito deste tema, generosidade e dízimo. Nos ajude a compreender aquilo que, de fato, o Senhor requer de nós. O Senhor nos ensina na Tua palavra, como começamos a ver na semana passada e agora estamos terminando sobre este tema. Pedimos a Tua orientação e a Tua iluminação. Muito obrigado pela vida da nossa igreja, muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aí, ó Deus, editando e colocando os vídeos no YouTube. Muito obrigado pela vida de cada irmão da igreja, de cada membro, de cada amigo que assiste também às aulas e os cultos online, ó Deus. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de todos, assim oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, como nós mencionamos, hoje nós estamos então na segunda parte do tema generosidade e dízimo. Na semana passada, nós aprendemos sobre a origem do dízimo, vimos que o dízimo ele foi instituído ali no Antigo Testamento e já com Abel e Caim, eles entregaram ofertas ao Senhor que poderiam ser consideradas também como dízimo, as primícias da sua criação, da sua plantação. Enfim, vimos também que
Abraão, ele entregou voluntariamente o dízimo de tudo que ele conquistou, né, para o sacerdote, o sumo sacerdote Melquisedeque. Vemos também um pacto que Jacó fez com Deus de entregar a ele os dízimos de tudo também que ele possuísse. Enfim, vimos ali no Antigo Testamento, lemos Malaquias 3:10, que fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vimos também no Novo Testamento o exemplo de Jesus falando sobre o dízimo, orientando os seus discípulos. Inclusive, um dos textos é esse, Lucas 11:42, que nós temos hoje como texto base da nossa lição. Vimos também Paulo orientando as igrejas sobre as ofertas, sobre os dízimos. Vimos como que o Novo Testamento ele não nega, ou, digamos assim, ele não nega a questão de entregar o dízimo, né? Não anula a questão de entregar o dízimo por ter sido uma coisa inicialmente orientada no Antigo Testamento e através da lei, mas muito pelo contrário, assim como muitas outras doutrinas que começaram no Antigo Testamento e no Novo Testamento ela veio se confirmar, a questão do dízimo também aconteceu desta forma. Não foi revogada, não foi anulada por ter sido criada no período da lei, mas muito pelo contrário. O dízimo foi reforçado pelo Jesus, pelos apóstolos, por Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, e nessas palavras de Jesus que hoje nós lemos em Lucas 11:42 e também em Mateus 23:23, nós vemos Jesus reforçando isso. Eu quero ler mais uma vez Mateus 23:23, quando ele fala assim: ai de vocês, escribas e fariseus. Ou seja, Jesus estava falando, se dirigindo às pessoas religiosas de sua época, as pessoas que tinham contato com o ensinamento da palavra de Deus, as pessoas que, na verdade, ensinavam sobre a lei, eram doutores da lei, os escribas e os fariseus. Só que Jesus já começa chamando eles de hipócritas. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. E por que Jesus estava falando tão duro, de forma tão dura com eles? E ele continua falando então: porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Opa, mas se eles estão dando dízimo, por que Jesus está repreendendo eles? Eles não estão corretos, não estão obedecendo os ensinamentos da lei, os ensinamentos da palavra de Deus? Só que Jesus fala: vocês estão dando dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, do que vocês estão colhendo lá na plantação de vocês, mas continua Jesus, vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus está falando: vocês cumprem a lei. Mecanicamente, vocês cumprem a lei, vocês são realmente religiosos, e é o que vocês demonstram para todo mundo com as suas atitudes. Mas no interior de vocês, no sentimento de vocês, na motivação de vocês, vocês estão errados. Por quê? Vocês dão um dízimo, mas esquece a essência da lei, o que é mais importante na lei. O mais importante da lei não é se tornar uma pessoa mecânica, não é se tornar um legalista, aquele que cumpre ao pé da letra o que está escrito na lei, mas é sim colocar em prática e viver a essência da lei. E ali Jesus fala o que era então mais importante da lei. Qual era a essência da lei? Era a justiça, a misericórdia e a fé. Então, não adianta eu ser uma pessoa religiosa, não adianta eu ser um cristão, e eu vou trazer mais para o nosso meio mesmo, não adianta nós sermos um crente batista, religioso, que todo domingo está na igreja, deve estar, que participa, assiste todos os cultos online, deve assistir, porque essas coisas nos fortalecem a fé. Mas se eu estou cumprindo os rituais, não adianta eu participar da ceia também todo mês, porque tudo isso é importante, nós devemos participar, é uma ordenança do Senhor. Devemos também ser pessoas que
crescem na fé e sentem o desejo de se batizar. Talvez você não seja batizado ainda, de se batizar porque é uma ordenança do Senhor. Mas de nada adianta eu me batizar, eu tomar a ceia, eu ser dizimista, eu participar ativamente das atividades religiosas da minha igreja. Não adianta, de nada adiantará eu ser um crente batista, um cristão, se eu sou simplesmente um religioso, se eu faço tudo isso simplesmente por uma regra religiosa, não por amor a Deus, não entendendo a essência da lei, das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, do Novo Testamento, que vem confirmar as doutrinas que Deus deixou para a sua igreja no Novo Testamento. Ali Jesus fala, vocês dão dízimo, mas desprezam o que é mais importante, a essência da lei, que é ser justo, ser misericordioso e ter fé. E ele conclui, vocês deveriam fazer estas coisas, dar o dízimo ou sem omitir aquelas. Ou seja, faça uma coisa, mas não esqueça da outra. Entregue o dízimo, mas não esqueça da essência que te motiva a entregar o dízimo. Não é porque, como nós vimos na semana passada, por ser uma obrigatoriedade. Não. Nós entregamos o dízimo a Deus porque entendemos que aquele dízimo não nos pertence. E nós assim o fazemos, o entregamos em forma de gratidão por tudo que Deus fez e faz e nos dá, mesmo sem merecermos. E além da forma de gratidão, nós fazemos por amor ao próprio Deus, a sua causa, a obra divina aqui nesta terra, que é a pregação da mensagem do Evangelho, para que outras pessoas conheçam, e também por amor ao nosso próximo, porque através dos dízimos e das ofertas que nós entregamos, nós entendemos que muitas pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho. Então, o autor aqui na introdução, ele fala assim, aprendemos ainda na semana passada, que entregar o dízimo é uma forma de estarmos envolvidos com a grande obra de Deus em alcançar o mundo para Cristo, mostrando a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus para as pessoas, que Jesus Cristo é a única esperança. E como nós podemos fazer isso? Entregando os dízimos, ofertando na casa do Senhor. Mas daqui a pouco nós vamos ver também sobre essa questão das ofertas. Dízimo e oferta são coisas diferentes. E nós não podemos mexer no dízimo para ofertar, porque também estamos entregando para a obra de Deus. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então ele fala, vou voltar aqui. Aprendemos que entregar o dízimo é uma forma de estarmos envolvidos com a grande obra de Deus em alcançar o mundo para Cristo, bem como tem a ver com nossa participação nas atividades da igreja local. Sendo assim, deve fazer parte dessa observação as formas práticas de entregar o dízimo e as dúvidas surgidas a partir do tema. Então, hoje o autor ele quer trabalhar dois assuntos conosco, que vem, na verdade, em forma de duas perguntas. A primeira, que é o primeiro ponto, a entrega do dízimo deve ser ensinada? E a segunda pergunta, que é o segundo ponto, quem deve administrar o dízimo? Vamos, então, para a primeira pergunta, que é o primeiro ponto. A nossa lição hoje só tem 2 pontos. A entrega do dízimo deve ser ensinada? O que você acha, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido líder da igreja? A entrega do dízimo deve ser ensinada ou não? Porque tem muitos líderes, muitos pastores, que para não serem comparados com essas igrejas que tem por aí que pregam sobre a teologia da prosperidade, que você tem que dar para receber, fazendo barganha com Deus. Então, muitos pastores batistas não gostam de falar sobre dízimo, sobre oferta.
né? Muitas igrejas, elas entregam o dízimo e a oferta até de uma forma assim, bem discreta, bem escondida, porque não querem dar ênfase de que a igreja ali pede dízimos e ofertas. Mas, isso não é um assunto bíblico? A palavra de Deus não fala lá no Novo Testamento que toda a Escritura foi inspirada por Deus? Se é inspirada por Deus, se é uma doutrina, se está na Bíblia, precisa sim ser ensinada, né? A entrega do dízimo deve ser ensinada? Sim, essa deve ser a resposta a essa primeira pergunta. Deve ser ensinada na igreja, através do púlpito, sim, através da liderança da igreja, e não só ensinada através de preleções e palestras, deve ser ensinada através de atitudes, de demonstração, de prática. Os líderes da igreja, os pastores, os diáconos, os ministros, os músicos, todo mundo que participa de algum tipo de liderança, os presidentes de organização, das organizações, todo mundo, os professores da escola bíblica dominical, todo mundo que assume uma função na igreja deveria ser dizimista. Deveria ser dizimista, né? Deveria ser, digamos assim, até um item que a igreja deveria ter como uma cláusula que para alguém assumir uma função na igreja, ela precisa ser dizimista. Por quê? Porque nós ensinamos também através das nossas atitudes e das nossas ações. Eu, sendo líder na igreja, indo entregar o dízimo na hora do ofertório, os meus liderados estão vendo que eu faço isso, né? Se alguém quiser, porque cada cristão, cada membro da igreja tem o direito de querer ver o livro que registra os dízimos da igreja. E se alguém quiser ir lá e conferir, e aí vai lá e vê assim, pastor Albertino, cadê o nome dele? Não está aqui. Agosto não está aqui, julho não está aqui, junho não está aqui, maio não está aqui, abril não está aqui, março, fevereiro, janeiro, olha só, o ano de 2021, de janeiro a agosto, o pastor Albertino não entregou um dízimo, e ele dá aula, ele prega, é um pastor, porque um membro da igreja tem o direito de querer ver, né? E fora isso, o exemplo mesmo de ver as pessoas indo lá no momento do ofertório. Tem gente que acha que não, tem que dar discretamente. Tudo bem, eu respeito a opinião das pessoas, mas quando outros veem nós entregando, nós ofertando, sentem-se motivados também a entregar, e nós ensinamos com as nossas atitudes, com a nossa prática. Mas se eu sou um pastor, se eu sou um professor, se eu sou um pregador, se eu sou um líder, se eu sou um diácono, se eu sou um ministro, se eu sou um professor da escola bíblica dominical, se eu sou secretário da igreja, tesoureiro, qualquer outra função da igreja, não entrego o dízimo, que exemplo que eu estou dando? Antes de qualquer coisa, eu ensino com as minhas atitudes. Eu ensino sendo exemplo. Mas, então, voltando aqui à pergunta, a entrega do dízimo deve ser ensinada? Sim, deve ser ensinada na igreja, no púlpito da igreja, nos cultos da igreja, na escola bíblica dominical, como nós estamos aprendendo agora, né? Através da vida, atitude e exemplo da liderança da igreja e também nos lares, que é o que o autor vai destacar aqui. Os pais precisam ensinar os seus filhos desde cedo, desde criança, a entregar os dízimos. Separa um envelopinho com o nome da criança, coloca um dinheirinho ali, explica para ela, olha, isso aqui é o dízimo que você vai entregar ao Senhor em gratidão por tudo que o Senhor te dá. Veja, você tem roupa, você tem lar, você tem família, você tem o alimento. Está vendo como Deus é bom para você? Por isso você vai entregar o dízimo. A minha filha hoje, ela não tem muito compromisso com a igreja. Essa é a realidade, né? Mas quando ela era pequenininha, nós a ensinamos assim. Ela tinha o envelopezinho dela, do dízimo, da oferta, ela ia lá, colocava no gasofilácio na hora que as pessoas iam também, ia com alegria, era muito bom. É bem verdade que depois os filhos crescem e eles tomam as suas atitudes, né? Traçam os seus caminhos, mas a essência está ali. E isso deve continuar
com os jovens, com adolescentes que recebem o dinheiro do pai mensalmente, né? Alguns dão mesada para os seus filhos. Eles devem entender que dessa mesada que eles recebem, mesmo que o pai já tenha dado o dízimo do seu total, mas eles também estão recebendo ali um dinheirinho mensalmente. Então, eles precisam reservar daquele dinheirinho a 10ª parte. Então, além do dízimo ser ensinado na igreja, isso deve ser ensinado também nos lares, nas famílias cristãs, para que quando as crianças, os jovens, os adolescentes estiverem no contexto eclesiástico, no culto e no momento de cultuar e adorar a Deus, eles possam participar também. Uma coisa que eu fazia desde pequenininha, minha filha ainda de colo, era no momento do ofertório também, sempre dar um dinheirinho na mão dela e ela ia no meu colo, às vezes segurando na mão quando ela começou a caminhar, ia lá no gasofilácio e colocava. Depois ela sozinha, e quando chegava o momento de ofertório, ela já pedia o dinheirinho para poder ir lá colocar. E a gente sempre ensinava que o que a gente estava fazendo ali era uma entrega de amor, de gratidão a Deus por tudo que Ele fez e continuará fazendo por nós. Então, queridos, a entrega do dízimo deve ser ensinada? Sim, deve ser ensinada sempre, até porque é uma doutrina bíblica, está na Bíblia, está no Antigo e no Novo Testamento, e tudo que está nas Escrituras foi inspirado por Deus. Eu não tenho dificuldade de falar sobre nenhum assunto que está na Bíblia, sobre sexualidade, né, que às vezes os mais antigos têm tabus, têm dedos, têm jeitinho, não gostam de falar, sentem-se envergonhados, né? Mas está na Bíblia. A Bíblia trata sobre esses assuntos. Isso foi feito por Deus. Deus colocou em nós. Eu estou dando um exemplo para poder mostrar que tudo que está escrito na Bíblia é inspirado e nós precisamos ensinar sobre a sexualidade, sobre os comportamentos relacionados com a sexualidade, o que pode e o que não pode fazer. E da mesma forma, o dízimo também é algo que está escrito na Bíblia e nós precisamos ensinar na igreja e enquanto pais, enquanto cristãos, precisamos ensinar em casa também para os nossos filhos. Em segundo lugar, a nossa lição ela está dividida só em 2 pontos, né? Então, o outro ponto é a segunda pergunta que o autor nos faz. Quem deve administrar o dízimo? E aí, querido irmão, me diga uma coisa, minha querida irmã, queridos amigos, vocês que estão assistindo essa aula hoje, quem deve administrar o dízimo? É você que deve administrar o dízimo? Vamos dar um exemplo aqui. Você ganha R$1.000 por mês. Aí você sabe que o dízimo é a 10ª parte de R$1.000. 1.000 dividido para 10 dá 100. Então o dízimo são R$100, né? Você recebeu os seus R$1.000, né, no final do mês ou no começo do mês, separou os R$100 do dízimo. E aí, quem deve administrar aqueles R$100 agora? O dízimo é seu? É você que deve administrar? É você que deve decidir o que fazer com ele? Não, querido irmão. Na verdade, não. Quem deve administrar o dízimo é a igreja. Também não é um líder da igreja. Também não é o pastor da igreja. É a igreja. A igreja em assembleia é que define, é que decide o que vai ser feito com aqueles dinheiros que são arrecadados através dos dízimos e das ofertas. Porque a igreja é a agência de Deus aqui na terra. É ela quem administra os recursos que são devolvidos para Deus aqui na terra. Então, não sou eu que devo administrar o meu dízimo. Não é você que deve administrar o seu dízimo, até porque o dízimo não é meu, o dízimo não é seu. A gente usa até essa expressão, mas o dízimo é do Senhor, que deve ser entregue à igreja. E quem deve administrar é a igreja. Mas a igreja ela é constituída por pessoas, tem a liderança e tal. Mas graças a Deus que nós somos batistas e como batistas nós nos reunimos mensalmente ou periodicamente em assembleia para decidirmos sobre todas as coisas relacionadas à igreja, ao funcionamento da igreja. E uma dessas coisas é o que fazer com os recursos financeiros que entram na igreja, que são também para pagar as despesas da igreja, luz, água, telefone, internet, talvez um funcionário, alguém que dá uma faxina na igreja, o próprio salário do pastor e outras coisas, né?
mas se tem que fazer alguma coisa a mais, quem deve administrar é a igreja. Um exemplo. Eu estou entregando dízimo, mas não fiquei satisfeito porque lá na Assembleia os irmãos decidiram que ia fazer uma obra e ia gastar tantos reais, só que eu não concordei, eu votei contra, mas a maioria ganhou, então a partir de hoje eu não vou entregar mais o dízimo. Está errado, querido. Está errado. Ali na Assembleia você tem até o direito de se opor e também de explicar por que você se opõe. Né? É o momento, nós somos democráticos, nós somos congregacionais, no sentido governamental da igreja. Nós decidimos ali na coletividade, todo mundo tem direito de voz, tem direito de ir a favor ou contra. Mas se aquilo que você propunha ou que você se posicionou contra passou, você tem que ficar com o que passou, tem que apoiar. E o dízimo não é seu para você decidir, né? Porque agora vão fazer alguma coisa, vão comprar alguma coisa que eu não concordo, então eu não vou dar mais o dízimo. Vou entregar o dízimo, eu separo o dízimo. Vou entregar o dízimo para uma instituição filantrópica. Chegou campanha de missões, seja estadual, seja nacional, seja mundial. O meu dízimo é R$100. Mas eu vou tirar aqui 30 e vou dar para a campanha de missões. E 70 eu entrego como dízimo. Ou então não, vou dividir 50 para dízimo e 50 para a campanha de missões. Está errado. Dízimo é dízimo, independente de qualquer coisa. Campanhas específicas do momento são outras coisas. Que se você quer ofertar, você deve tirar do seu dinheiro à parte, não do que não é seu. O dízimo não é seu, o dízimo não é meu. Então nós devemos ofertar à parte, além do dízimo. Então, quem deve administrar o dízimo? Não somos nós. Não enquanto indivíduo. Não porque eu estou separando o dízimo, eu tenho que decidir o que vai ser feito com aquele dízimo. Não. Somos nós no sentido da coletividade. Quando estamos reunidos como igreja em assembleia, ali nós decidimos o que vai ser feito com o dízimo e com todos os recursos que entram na igreja. Porque quem deve administrar o dízimo é a igreja reunida e não o dizimista em si. Se você, o autor fala assim, nesse ponto aí, depois de uns exemplos que ele dá aqui, que os irmãos podem ler, se você entrega o dízimo, ele coloca várias questões. Aí no parágrafozinho final aí da página 42, ele fala assim: no entanto, se você está dizimando porque seu amor a Deus, acima de todas as coisas, o leva a cumprir com essa responsabilidade, porque é grato e tem amor pela obra de Deus, seu motivo é puro, espiritual e desinteressado. Porque ele coloca aqui várias situações que eu sugiro que os irmãos leiam, né? Por que você entrega, se você entrega o dízimo? Aí ele coloca algumas situações aqui. E ele coloca essas situações como sendo motivações erradas, né? Então você deve entregar o dízimo por amor, para Deus, para o reino de Deus, para que o reino de Deus possa se expandir. Uma vez que o dízimo é um percentual fixo, aquele que comete tal prática, ou seja, de dividir o dízimo para ofertar, de entregar uma parte para o dízimo e outra para alguma campanha específica, aquele que comete tal prática não está dizimando nem ofertando. Tais procedimentos só demonstram desconfiança e infidelidade. O último parágrafo do segundo ponto diz: de todo modo, o cristão nunca deve fazer alguma coisa que cause debilidade ou atraso à igreja. Se todos os membros decidissem usar seus dízimos como o melhor lhe parecessem, embora com o melhor dos propósitos cristãos, haveria uma anarquia financeira e administrativa no dia a dia da igreja. Ao contrário, devemos ser bons mordomos do Senhor em relação ao dízimo. Então, devemos ser bons mordomos do Senhor em relação aos dízimos, à entrega do dízimo, bons mordomos em relação a todos os recursos que Deus
coloca em nossas mãos. Para concluir a nossa lição, o autor escreveu assim: que o cristão ou cristã devolva seu dízimo ao Senhor por meio da tesouraria da igreja, na qual ele ou ela é membro. Este é o ensinamento da Bíblia Sagrada e o melhor sistema, ou seja, se você é dizimista, você deve entregar na igreja que você é membro. Não pense assim, não, eu sou dizimista fiel, poxa, mas eu estou vendo aquela congregaçãozinha ali que está começando agora, e é uma congregação de uma outra igreja, então já é uma igreja organizada, mas que está passando por grandes dificuldades financeiras. Eu sou membro aqui da primeira igreja do Mutondo, mas qual o problema de eu entregar meu dízimo lá para poder ajudar aquela igreja? Está errado. Você tem que entregar o dízimo na igreja que você é membro. Se você está sentindo no coração de ajudar aquela igreja, eu até proponho a você que você peça a sua transferência para lá, entendeu? Para que você esteja lá ajudando não só com os recursos financeiros, mas com a sua própria vida, com os seus dons, com os seus talentos, né? E o autor continua falando: e não o use para dar oferta a quem quer que seja. Então, não devemos usar o dízimo para poder dar oferta para quem quer que seja para uma outra igreja, seja para ajudar uma pessoa, não. O dízimo é dízimo do Senhor. Se você quer ofertar, quer ajudar, você deve usar do seu recurso, de outro recurso seu, para poder, então, ajudar a uma determinada igreja, uma determinada pessoa. A oferta não deve vir da parte que Deus reserva para si, que são os 10%, mas da parte que Ele nos reserva, que são os 90% restantes de nossos ganhos. Então, as ofertas, seja as ofertas que nós entregamos na nossa própria igreja, ou se queremos ofertar com missões, se queremos ofertar com alguma outra igreja, se queremos ofertar para ajudar uma família necessitada, como de vez em quando aparece e nós assim o fazemos, essa ajuda deve vir da maior parte que Deus deixou conosco, que são os 90% dos nossos ganhos. Os 10% que é destinado ao dízimo não nos pertence. Não cabe a nós decidir o que vai ser feito com aquilo ali, não enquanto indivíduos, como já expliquei há pouco. Cristo não quis obrigar seus seguidores a ser dizimistas. Preferiu confiar no amor liberal deles. Merecemos essa confiança? Meu Deus, olha só como que o autor termina essa lição, queridos. Cristo não quis obrigar seus seguidores a ser dizimistas. Há alguma palavra de Cristo no Novo Testamento falando sobre a obrigatoriedade do dízimo? Não vamos encontrar. Ele não anulou, ele não revogou, né? Ele ensinou que você deve dizimar, sem esquecer o que é essencial, né? Sem esquecer o que é mais importante no ato de dizimar. Mas ele não obrigou, né? E o autor fala que Cristo não quis obrigar seus seguidores a ser dizimistas. Preferiu confiar no amor liberal deles. Olha, Cristo ensinou, não obrigou, porque ele prefere confiar no nosso amor liberal. Ele prefere confiar que os seus seguidores verdadeiros são fiéis a ele, têm liberalidade, não prendem os recursos, não são avarentos. Olha a confiança que Cristo depositou nos seus seguidores, nos seus discípulos, que hoje somos nós. E o autor termina a conclusão com a seguinte pergunta: merecemos essa confiança? Merecemos a confiança de Cristo? A confiança que o próprio Jesus depositou em nós, não nos obrigando, mas confiando que nós seremos fiéis, que por amor liberal nós seremos fiéis a Ele. Merecemos essa confiança? Espero que nós possamos de fato merecer toda a confiança que Deus, que Jesus tem depositado em nós e através de tudo que Ele tem nos dado, nós possamos demonstrar
essa confiança e esse amor por Ele, pelo seu reino. Para pensar e agir, estarei apenas lendo e depois orando para finalizar a nossa lição. Tendo aprendido sobre a entrega do dízimo, é dever também ensinar aqueles que ainda não o fazem. Sendo pai ou mãe, você tem uma grande responsabilidade no ensino de seu filho ou de sua filha quanto à entrega de dízimo e oferta. Qual é a motivação que leva você a contribuir, que seja ela em amor e gratidão? Quais são os motivos pelos quais você tem deixado de contribuir? Lembre-se de que nenhum deles pode ser maior que sua gratidão. Se você é desses que tentam administrar o seu próprio dízimo, considere que essa prática não seja bíblica e nem ajuda a igreja. Para pensar e agir, pense nessas colocações e perguntas e então passe a agir, mas haja de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus e não de acordo com aquilo que você pensa que é certo. Amém? Seja generoso, seja dizimista. Feche os seus olhos se você puder e vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por mais esta aula, muito obrigado por mais esta lição, muito obrigado pela vida do meu irmão, do meu amigo, da minha irmã e da minha amiga que nos assistem neste momento. Peço a Deus que o Senhor abençoe pela tua graça e misericórdia cada uma dessas vidas e também suas respectivas famílias. E pedimos que o teu Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações para compreendermos as tuas verdades eternas e para que possamos colocá-las em prática. Ajuda-nos a cada dia sermos fiéis a ti. Ajuda-nos a cada dia a administrar melhor os recursos que o Senhor tem, ó Deus, colocado em nossas mãos. E ajuda-nos, ó Espírito Santo, para que nós possamos entender que aquilo que é do Senhor, aquilo que é nosso, e como disse Jesus para certos religiosos, doutores da lei, que tentaram pegá-lo em alguma situação, que nós possamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ao Senhor o que é do Senhor. Que assim seja com os recursos financeiros, que nós sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, família e igreja. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e também as suas respectivas famílias. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.